Então, nós vamos continuar a falar de propriedades dos aldeídos e cetonas, dando continuidade à aula 1, sendo que nós vamos trabalhar primeiro com uma propriedade, que é a solubilidade, e a solubilidade está associada com os mesmos tipos de forças intermoleculares que nós discutimos ao final da última aula. O que a gente tem, então, por exemplo, a solubilidade do aldeído em água deve-se à possibilidade de ligações de hidrogênio entre a água e o oxigênio do aldeído. Só o aldeído não tem ligações de hidrogênio entre as moléculas do próprio aldeído. As moléculas de água têm ligações de hidrogênio entre as moléculas de água. Então, o que acontece? A interação da água com o aldeído tem que ser suficiente para, em termos energéticos, para que haja a solubilidade, ou seja, para que as ligações de hidrogênio das moléculas água-água não sejam tão preferenciais em relação àquelas ligações de hidrogênio possíveis de serem feitas com o aldeído. É isso que explica a solubilidade do aldeído e é isso que esse desenho está representando. Assim como o que está escrito aqui em azul e branco. Então, está mostrando exatamente a ligação de hidrogênio entre essas duas espécies diferentes. Então, as forças intermoleculares não precisam ser entre moléculas idênticas, pode ser entre moléculas de diferentes espécies quando a gente está pensando em solubilidade. E aqui está dizendo, portanto, que como há a possibilidade dessas interações fortes, metanal, etanal e propanona são solúveis em água em qualquer proporção. Esse desenho aqui mostra exatamente a mesma coisa, mostrando as ligações de hidrogênio entre o solvente, aqui é a água com uma cetona, e aqui a cetona de novo, agora com um álcool. Então, tanto no caso do álcool como no caso da água, os tipos de ligação são os mesmos intermoleculares, que é ligação de hidrogênio entre o oxigênio da carbonila, que a gente lembra que tinha uma fração de carga negativa, e o hidrogênio que tem uma fração de carga positiva, ou da água ou do álcool. Então, mostrando que a cetona pode ser solúvel tanto em água como em álcool, pelo mesmo tipo de raciocínio, e também o aldeído, como está mostrado aqui. Então, na aula passada a gente tinha falado de pontos de ebulição, e aqui nós estamos falando de solubilidade, usando o mesmo tipo de modelo submicroscópico que considera o quê? Considera as forças de atração entre as moléculas e a intensidade dessas forças de atração. Passando agora para outra propriedade, a outra propriedade é a reatividade. E a reatividade envolve, primeiro, a gente obter o composto. Então, aqui está mostrando que se eu tiver um álcool primário, eu obtenho um aldeído. Se eu tenho um ácido carboxílico, eu também posso obter um aldeído. Nesse sentido, é a oxidação. Isso aqui é uma maneira de representar essas chavinhas, é o que nos livros diz que é oxigênio nascente. Oxigênio nascente é um oxigênio, isso aqui então está só representando que é um radical oxigênio, ou seja, um oxigênio que tem elétrons desemparelhados. E isso é a espécie oxidante. Então, nesse sentido, eu estou oxidando o álcool até aldeído. E aqui, nesse sentido, a gente está reduzindo o ácido carboxílico também até aldeído. Se eu oxidar o aldeído, eu obtenho o ácido carboxílico. Ácido carboxílico é essa função, e essa função é C≡OH. C≡OH é o grupo que caracteriza a função ácido. Da mesma maneira que o OH caracteriza a função aldeído, e aqui, se eu reduzo o aldeído, eu obtenho o álcool. Então, isso
mostra tanto a obtenção de álcoois a partir de aldeídos, como a obtenção de aldeídos a partir de álcoois. A gente diz mais oxidado ou menos oxidado, dependendo do número de oxidação do carbono. Então, aqui está aumentando o número de oxidação do carbono e no outro sentido está diminuindo o número de oxidação do carbono. Métodos de preparação, agora tanto de aldeídos como de cetonas. Então, oxidação de álcool primário, como a gente já viu, dá um aldeído. Aqui é de cloro metano, isso é o solvente. Então, essa equação é uma equação que está representando uma reação química. E nas equações orgânicas, principalmente, a gente costuma explicitar sobre a flecha simplesmente os reagentes que foram usados, PCC e o solvente, que é de clorometano. E aqui é ozônio e dimetilsulfeto. Então, PCC. PCC é isso, clorocromato de piridínio. Então, o que estava lá na flecha era PCC. Este é o oxidante que está sendo usado. Ele chama PCC, essas iniciais vêm do nome em inglês, Pyridinium Chlorochromate. Então, PCC. E em português, clorocromato de piridínio. E a molécula é essa aqui. Este anel de 6 aqui, quando ele não está protonado, é a piridina. Então, abstraiam esse hidrogênio e abstraiam essa carga. Então, esse anel de 6 sem carga e sem hidrogênio é a piridina. A hora que a piridina abstrai o próton do clorocromato, ela fica um cátion. Então, esse par de elétrons aqui da piridina estabelece uma ligação com o hidrogênio e a piridina fica com carga positiva. Então, piridínio. Piridínio é o nome do cátion. E aqui é o ânion. Se eu tenho um cátion, eu tenho que ter um ânion. E esse é o ânion de onde foi abstraído o hidrogênio. Então, esse é o PCC. E o outro composto que estava mostrada a sigla só é o de metilsulfeto. Então, metil, metil e o enxofre ligado a 2 grupos alquila é sulfeto, é a função sulfeto. Então, dimetilsulfeto. Sulfeto de dimetila, que é o nome mais oficial, o ponto de ebulição dele, como vocês veem, é bem baixo, 37 graus. Tem um odor super desagradável, como a maioria dos compostos de enxofre. E ele é responsável, o dimetilsulfeto, pelo odor que a gente sente quando cozinha milho, repolho, beterraba ou frutos do mar. Aquele cheiro meio desagradável que a gente sente durante o cozimento, não ao comer, né? É exatamente o dimetilsulfeto que atribui esse cheiro. Então, a PCC, vocês já sabem o que é, dimetilsulfeto, vocês já sabem o que é. Quando a gente põe 1, 2, significa primeiro ozonólise e depois dimetilsulfeto. E aqui não tem 1, 2, aqui é o solvente, é o diclorometano na presença de PCC. Isso oxida o álcool primário até o aldeído, e quando você faz a ozonólise de alcenos ou alquenos, como dizem em alguns lugares, você obtém, dependendo da estrutura, aqui eu tinha H e H. Quando a gente tem H e H, o que acontece? A gente obtém 2 aldeídos. Se R for diferente de R, são 2 aldeídos diferentes. Aqui é a mesma coisa, só que a gente está oxidando o álcool secundário. Oxida-se um álcool secundário e se obtém acetona. Aqui é dicromato de sódio e meio ácido para obter acetona. E aqui é a ozonólise de alcenos também, alcenos de outra estrutura, aqui onde eu tinha H, no alceno, eu tenho agora 4 grupos alquila, com 4 grupos alquila eu obtenho 2 cetonas. Então, a reação é a mesma, com pequenas diferenças, para se obter o alceno, ou o alcano,
desculpe, o aldeído ou acetona a partir dos reagentes indicados. O que é a ozonólise? Tá certo? Então, o mecanismo que está aí de ozonólise é principalmente para vocês poderem ter uma noção de como ocorre essa reação. Então, aqui o que está acontecendo? O parto do alceno, ozônio é esse composto, O3, de clorometano, como a gente tinha falado, passa por esse intermediário, depois se reduz o intermediário e aí você obtém um álcool, 2 álcoois, tá certo? Se você fizer a mesma ozonólise agora, tá certo? E usar esse composto ou de metilsulfeto, em vez de obter o álcool, você está fazendo a ozonólise aqui em condições redutivas e aqui em condições oxidantes. Quando a gente faz em condições oxidantes, a gente obtém acetona ou aldeído, dependendo da estrutura do alceno de onde se partiu. Então, reparem que se partiu de alceno, se partiu do mesmo de outro alceno, aqui um dos substituintes é H, um dos substituintes é H, como um dos substituintes é H, eu obtenho aldeído mais cetona, você obtém essa mistura e aqui se obtém essa mistura. Aqui também é uma condição oxidante. Então, repare que é uma condição oxidante mais forte do que essa condição. Eu estou obtendo agora o quê? O ácido e a cetona. Por que parou na cetona? Porque não dá para oxidar mais uma cetona, mas dá para oxidar mais um aldeído. Então, repare, condições mais brandas, aldeídos, condições mais enérgicas, se obtém o ácido. Então, isso que eu queria ressaltar aí. E aqui o detalhe do mecanismo, que é só para vocês entenderem mesmo o que é essa ozonólise. Então, eu estou mostrando aqui o que acontece. Tem o ozônio, tá? E aí eu tenho o ataque do oxigênio ao carbono da dupla e o par de elétrons da dupla indo aqui para esse oxigênio. Isso vai dar origem a esse intermediário. É a cicloadição 1,3, tá certo? E agora, o que eu tenho? Eu tenho o par de elétrons do oxigênio vindo para cá, o que está em cor de rosa, esse par de elétrons vindo para cá e esse par de elétrons vindo para cá. Então, essas flechas estão mostrando o movimento de par de elétrons. E aí, o que acontece? Reparem, como esse par de elétrons aqui veio para cá, eu estou fazendo a dupla ligação aqui, olha, e aqui quebrou a ligação, ó. Aqui é a quebra dessa ligação pelo movimento do par de elétrons. E a mesma coisa, esse par de elétrons do oxigênio, está vindo para cá. Então, o que acontece? Faz uma dupla ligação aqui. Então, essa é a questão. E aqui, que não está talvez dando para ver bem, isso é mais, isso é menos. Eu não posso criar carga, tá certo? Eu não posso criar carga quando eu proponho os intermediários. Então, se eu crio uma carga positiva num ponto, eu tenho que ter uma carga negativa em algum lugar na estrutura da espécie para que a espécie seja neutra, já que eu saí de um composto neutro e de outro composto neutro. Aqui o que está sendo mostrado é que os pares de elétrons podem se movimentar nessa direção ou na direção contrária. Então, eu vou ter ou esse intermediário aqui, que é o contrário. Ó, menos aqui e mais aqui. Estão vendo? Então, é uma mistura de intermediários obtidos aqui da ozonólise e esses intermediários chamam intermediários de Krieg, que foi o primeiro que os propôs. Formados aqueles intermediários, são exatamente os mesmos intermediários, que é este intermediário aqui, olha. O que acontece? Essa ponta negativa do intermediário formado pode atacar a carbonila. A mesma coisa aqui, tá certo? Então, está atacando a carbonila ou um dos intermediários ou o outro dos intermediários e se formam esses ozonetos aqui, que não são primários, são secundários.
e são mais estáveis. São esses ozonetos que agora vão reagir com o dimetilsulfeto para dar origem aos compostos desejados, que são os aldeídos e acetonas. Então, eu mostrei de novo os métodos de preparação, os mesmos que envolvem a ozonólise e a ação do dimetilsulfeto para se obter o que? O aldeído e acetona, como eu falei, aldeído se aqui for H, olha, onde é H dá origem ao aldeído, onde é R dá origem a cetonas, através daqueles intermediários que foram mostrados, os ozonetos secundários. Primeiro primário, depois secundário e finalmente reage com DMS e dá origem ao aldeído e à acetona. Com isso a gente termina a parte de preparação desses compostos, dos aldeídos e das cetonas. Então nessa primeira e nessa segunda aula dessa semana, o que nós vimos? Nós vimos a presença de aldeídos e cetonas atribuindo gosto ou odor a uma série de compostos de uso comum, e depois nós vimos a preparação de aldeídos e cetonas por métodos sintéticos de laboratório, usando uma sucessão de transformações. Os aldeídos são mais reativos do que as cetonas, porque existe menos dispersão de carga nos aldeídos do que na cetona. Então, os aldeídos sempre são mais reativos do que as cetonas. Isso é o que nós vamos tratar na aula da semana 2, da reatividade agora desses compostos, e que é diferente.